Jonas Varela na internet, no YouTube. Vamos ajeitar aqui, né? Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, edição pastoral, né? Nosso trabalho atual é fazermos a leitura dos capítulos e versículos, não a leitura, mas lendo, explicando os capítulos, né? Porque nós fizemos já em vídeos anteriores a leitura dos capítulos, mas nós estamos aqui, sempre é bom, nós fazemos aqui as explicações, explicando, porque tem muitos detalhes importantes, né, nas explicações, muito legal. E também para que isso é incentivo ao nosso público, para que eles possam ler a Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos explicar o capítulo, o livro do Gênesis, o primeiro livro. Nós estamos começando agora, né? Nós estamos bem no comecinho. É o livro do Gênesis, origem da vida e da história, né? Então, no seu primeira parte ainda, origem do mundo e da humanidade. Então, segundo assunto, primeiro assunto, a criação. Segundo assunto, ambiguidade humana e graça de Deus, né? Aí vamos ver, segundo assunto, né? Vamos ver aqui, justamente no segundo assunto e na primeira parte ainda, primeira parte. No capítulo 10, em todos os seus, vamos ver aqui, 32 versículos, né? Justamente, 32. Vamos para as explicações do capítulo 10. A lista dos povos é uma espécie de geografia política da época, colocada aqui para explicar como foi que o mundo se repovoou depois do dilúvio. Mostra ainda que o povo de Israel, que nascerá de Abraão, é um povo eminentemente histórico, inserido no meio das nações. Não é um povo mítico, isto é, provindo do mundo dos deuses. Glória a Deus, aleluia, amém. E também vamos para as explicações do capítulo 11, ainda na primeira parte, né? E no segundo assunto, né? Em todos os seus, vamos dizer aqui, 32 versículos, né? Capítulo 11. Vamos para as explicações, né? O texto apresenta outra explicação para a diversidade de povos e línguas. É um castigo contra a pretensão coletiva que, como a dos antepassados, Gênesis 3, é uma falta provocada pelo orgulho. Versículo 4. Babel lembra certamente Babilônia, Senaar, entre parênteses aqui, a civilização que se tornou o modelo das grandes potências. Babel se apresenta como símbolo da cidade deformada pela autossuficiência, que produz uma estrutura injusta, exploradora e opressora. A reunião dos povos e línguas acontecerá no Pentecostes, Atos 2, e na consumação da história, Apocalipse, capítulos 21 e 22. Na mesma linha de Gênesis 3, 11, a ambiguidade humana produz uma relação social competitiva, Gênesis 4, 1 a 16, uma cultura ambígua, Gênesis 4, 17 a 26, um processo histórico caótico, Gênesis 6 a 8, e uma cidade idolátrica, Gênesis 11, 1 a 9. Daqui para a frente começa uma nova história voltada para uma relação social justa, para uma cultura verdadeiramente humana, para um processo histórico dirigido para a vida
e uma cidade fundada na justiça e na fraternidade. Esta genealogia acompanha a de Gênesis 5, procurando apresentar Abraão como herdeiro legítimo das bênçãos e promessas de Deus, feitas na criação e após o dilúvio. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 12 do livro do Gênesis, já na sua segunda parte, origem do povo de Deus. Primeiro assunto da segunda parte, Abraão, o homem da fé. Capítulo 12, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 12, 20 versículos. Lembramos que o capítulo 11, o primeiro tópico é a pretensão da cidade, o segundo tópico, a alvorada de uma nova história, né? Capítulo 10, primeiro tópico, a família humana. Segundo tópico, é só um único tópico, a família humana. Vamos no 12, o primeiro tópico, capítulo 12, em todos os seus 20 versículos, né? Primeiro tópico, vocação de Abrão. Ainda é Abrão, né? Porque Abrão foi antes de Abraão receber mais um A, né? Abraão. Aqui ele ainda é Abrão, no capítulo 12, vocação de Abrão. Que depois que ele recebe aquele A, ele se torna pai de nações, das nações, né? Uma descendência numerosa, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Javé disse a Abrão, primeiro tópico, capítulo 12, vocação de Abrão. Javé disse a Abrão, saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão partiu conforme lhe dissera Javé, e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Vamos ficar até aqui porque eu me atrapalhei. Eu estou lendo o capítulo, mas nós estamos fazendo apenas a leitura explicando o capítulo. Vamos para a explicação do capítulo 12. Mas valeu a pena. Nós fizemos leitura aqui até o versículo 6, né? Até o versículo 6 do capítulo 12. Vamos explicando o capítulo 12. A história de Abraão está diretamente ligada à história de toda a humanidade. Com ele começa a surgir o embrião de um povo que terá a missão de trazer a bênção de Deus para todas as nações da terra. Esse povo será portador do projeto de Deus. Toda nação que se orientar por esse projeto estará refazendo no homem a imagem e semelhança de Deus, desfigurada pelo pecado. O caminho começa pela fé. Abrão atende o chamado divino e aceita o risco sem restrições. Ele percorre rapidamente a futura terra prometida. Isso mostra que o projeto do qual ele é portador é um projeto histórico encarnado dentro da ambiguidade e conflitividade humana. O que Deus promete a Abrão? O que Deus promete a Abrão? Simplesmente aquilo que qualquer nômade desejava: terra para os rebanhos e filhos para cuidar deles.
Em outras palavras, o que Deus promete é exatamente aquilo que o homem aspira para responder às suas necessidades vitais. E hoje, quais são as supremas necessidades do homem? Por trás das necessidades estão as aspirações e, dentro destas, a promessa de Deus. O texto é uma antivisão da escravidão no Egito e do Êxodo. Sarai, com a mudez feminina, a mudez, né? Dentro do mundo patriarcal, é símbolo do povo oprimido, que clama por libertação. Mudez, fala pouquinho, é muda, né? Pessoa muda. Bom, então aqui concluímos as explicações do capítulo 12. Nós explicaremos agora o capítulo 13, né? Em todos os seus 18 versículos. Ainda na segunda parte, a origem do povo de Deus, e no primeiro assunto, Abraão, o homem da fé. Capítulo 13, em todos os seus 18 versículos. Vamos para as explicações, né? Ló escolhe a região onde estão localizadas cidades-estado como Sodoma e Gomorra. Assim ele entra no âmbito de uma estrutura que se sustenta graças à exploração e opressão do povo. Abrão, ao invés, fica aberto para uma história nova fundada unicamente na promessa e no projeto de Javé, não tomando a dianteira para escolher a sua parte. Mais uma vez, Abrão entrega-se a Deus na fé, para que este lhe aponte o caminho. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 14, ainda na segunda parte, a origem do povo de Deus, e no primeiro assunto, Abraão, o homem da fé, o livro do Gênesis. Capítulo 14, em todos os seus 24 versículos. Vamos para as explicações. Javé prometera uma terra a Abrão. Na campanha contra os 4 reis, Abrão é forçado a percorrer a Palestina de norte a sul e de leste a oeste, conforme lhe ordenara Javé. 13:7. Essa é a terra que Javé reserva para o seu povo e que será conquistada no tempo de Davi. O texto, fazendo de Abrão um guerreiro, quer salientar que a terra prometida é dom de Deus, o qual não dispensa a participação do homem. O povo terá que lutar para conquistá-la. Deus concede o seu dom, mas o homem só o recebe quando se esforça para conquistá-lo. Compreendemos melhor o texto se vemos em Abrão a figura do rei Davi. Após conquistar todo o território, Davi fez aliança com a dinastia sacerdotal que governava Jerusalém, Salém, aqui entre parênteses, né? Ele tornou Jerusalém centro político e religioso do povo, mas quem continuou a fazer o serviço religioso foi a descendência dos sacerdotes sadocitas, a qual lembra o nome de Melquisedeque, entre parênteses, Sadoc igual a justo, Melquisedeque igual meu rei é justo. O acordo entre Abrão e o rei de Sodoma faz pensar num poder político que não está interessado em oprimir o povo ou juntar riquezas, aceitando apenas a parte que cabe a seus companheiros. Abrão dá um exemplo de justiça a cada um, o que cada um precisa. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no capítulo agora 25. Nós fizemos a leitura do 15 até o 24. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá, meus irmãos.